Neste trabalho, iremos falar sobre a cromatografia de adsorção. Há mais de 100 anos, Mikhail Semyonovsky, um botânico russo, usou o termo cromatografia para apresentar suas experiências com extratos de folhas, sendo a primeira pessoa a separar os pigmentos das plantas. As plantas foram separadas nas cores amarelo, laranja e verde, que hoje sabemos que esses pigmentos são provenientes de xantofilas, caroteno e clorofilas. O tipo de cromatografia utilizada foi a cromatografia de adsorção. No experimento, Mikhail usou colunas de vidro contendo carbonato de cálcio, que é a nossa fase estacionária, e adicionou o extrato no topo da coluna, como se quisesse fazer uma filtração, e em seguida acrescentou éter de petróleo, que é a fase móvel. Dessa forma, verificou-se a formação de várias faixas coloridas ao longo da coluna. Possivelmente, este é o motivo pelo qual a técnica foi denominada de cromatografia. Os termos derivam das palavras gregas cor e escrita. Entretanto, o processo não depende da cor. Quando uma solução de éter de petróleo é filtrada através de uma coluna contendo um adsorvente, então os pigmentos são resolvidos de acordo com uma sequência de adsorção, do topo até o fundo, em várias zonas coloridas, visto que os pigmentos adsorvidos mais firmemente deslocam os mais fracamente adsorvidos e forçam ainda mais para baixo. A cromatografia é um processo de separação por sorção, em que uma porção de uma mistura de soluto é introduzida na entrada de uma coluna contendo um adsorvente seletivo, que é a nossa fase estacionária, e separada ao longo do comprimento da coluna pela ação de um fluido transportador, fase móvel, que é continuamente fornecido à coluna após a introdução da alimentação. A fase móvel é geralmente livre dos componentes da alimentação, mas pode conter várias outras espécies introduzidas para modular a separação cromatográfica. A separação ocorre como resultado das diferentes partições dos solutos de alimentação entre a fase estacionária. Os solutos separados são recuperados em diferentes momentos do efluente da coluna. A cromatografia é usada tanto na análise de misturas quanto em aplicações preparativas e em escalas de processo. Pode ser usada para separações em nível de traço e para granel, tanto na fase gasosa quanto na líquida. E também pode ser usado na identificação de compostos, por comparação com padrões previamente testados na purificação de substâncias, separando-se as indesejáveis. E aqui podemos ver os compostos da mistura que se separam ao longo do tempo. Bom, eu vou falar um pouco sobre a classificação da cromatografia. Então, em relação à forma física do sistema, a cromatografia ela pode ser subdividida em cromatografia em coluna e cromatografia planar. A cromatografia planar, ela resume-se a cromatografia em papel, por centrifugação e cromatografia em camada delgada, né? Se tratando da fase móvel, são os 3 tipos de cromatografia: a gasosa, a líquida e a cromatografia supercrítica. A cromatografia líquida ela vai apresentar uma importante subdivisão, que é a cromatografia líquida clássica, na qual a fase móvel ela é arrastada através da coluna apenas pela força da gravidade. Temos também a cromatografia líquida de alta eficiência, na qual se utilizam fases estacionárias de partículas menores, sendo necessário o uso de uma bomba de alta pressão para a eluição dessa fase móvel. Quanto à fase estacionária, né, distingue-se entre fase estacionária sólida, líquida e quimicamente ligada. Vale a pena ressaltar também que a cromatografia ela também é classificada pelo modo de separação. Por este critério, a gente temos a cromatografia de adsorção, partição, troca iônica, exclusão ou mistura desses mecanismos. Neste trabalho, nós vamos focar na cromatografia de adsorção. Então vamos lá, cromatografia de adsorção. No processo de cromatografia de adsorção,
O adsorvente, que absorve os componentes da amostra, né, o soluto, via forças de Van der Waals e interações estéricas, ele é chamado de fase estacionária. Essa fase estacionária, ela é uma fase sólida. A fase móvel pode ser um gás, né, que daí vai ser cromatografia gás sólido, ou pode ser um líquido, que é a cromatografia líquido sólido. Aqui eu coloquei uma figurinha da sílica em gel e da lumina. Elas são bastante utilizadas como adsorvente em cromatografia, porque esses adsorventes, geralmente eles são de natureza porosa, né, e com alta área superficial. Vale a pena ressaltar também que na separação por adsorção, as substâncias elas são fortemente adsorvidas. Em alguns casos, pode ocorrer dificuldade no processo de desorção dessa substância. Tipos de cromatografia. Existem 3 principais tipos de cromatografia de adsorção, que é a cromatografia em coluna, em camada fina e a cromatografia gasosa. Eu vou falar um pouquinho detalhadamente sobre cada uma dessas 3 cromatografias. Vamos lá, cromatografia em coluna. Ela é uma técnica, né, onde ocorre a separação de substâncias presentes em uma mistura entre 2 fases, que é a fase sólida, que é geralmente a sílica, né, como eu disse anteriormente, e a fase líquida, sendo essa um solvente ou uma mistura de solventes baseado na capacidade de solubilidade e de adsorção desses componentes. Os componentes que absorvem mais fortes, eles estarão no topo da coluna, que é o caso do azulzinho aqui, né? E os componentes que absorvem fracamente, eles se movem rapidamente e se acumulam em um copo na parte inferior, né? Como vocês podem ver. Cromatografia em camada fina. Usa uma lâmina de vidro, de alumínio ou de plástico revestida por uma fina camada de um material adsorvente, formando a cromatoplaca. O material adsorvente ele pode ser um óxido de alumínio, sílica gel, carvão ativo, dentre outras substâncias, né? A cromatografia em camada fina, ou TLC, como é chamada, é um método para analisar misturas diferenciando a adsorção do componente na mistura fornecida. Essa cromatografia ela possui 3 etapas, que são a detecção, desenvolvimento e visualização. Em comparação com a cromatografia em coluna, que eu acabei de explicar, ela requer muito menos quantidade de amostra, né, o que acaba sendo benéfico. Essa cromatografia ela possui 2 fases. Uma é a fase estacionária, que é o adsorvente, e o outro é a fase móvel, que é o solvente, né? O processo pelo qual a mistura de componentes se move para cima em TLC passando o solvente é chamado de eluição. E o componente que sobe para cima a partir da linha de base da amostra da mistura é chamado de eluato. Cromatografia gasosa. Uma solução de amostra ela é inserida no injetor do equipamento e transportada por um gás através de um tubo de separação, que é chamado de coluna. Esse gás ele é um hélio ou um nitrogênio e eles são chamados, né, de gases de arraste. Os diversos componentes presentes na amostra são separados dentro da coluna. E para a quantificação de uma amostra de concentração desconhecida, um padrão conhecido deverá ser injetado no equipamento. Essa técnica de cromatografia gasosa, ela não é muito popular, porque ela possui um número muito limitado de fases estacionárias. Sobre a cromatografia de adsorção, eu vou demonstrar um dos procedimentos. O procedimento em questão é a cromatografia de adsorção em leite expandido. Para exemplificar, eu vou utilizar um vídeo. Inicialmente, a coluna é preenchida pelas partículas brancas, no qual se caracteriza a fase estacionária, apresentando determinada altura inicial H0. Com a alimentação da fase líquida, as partículas se expandem, aumentando a porosidade do leito. A amostra, então, é alimentada na base e os particulados e fragmentos celulares percolam pela coluna. Então,
Os componentes de interesse interagem com a fase estacionária, ou seja, esses círculos avermelhados, onde a fase estacionária absorvem. Então, quando a fase estacionária está completamente saturada, a alimentação é interrompida, a coluna é então sedimentada e o fluxo é revertido. Então, os componentes retidos são retirados da fase estacionada, como demonstrado. Tem-se assim, então, o produto desejado e o rejeito da coluna de adsorção. Então, após esta cromatografia, um produto comum é o cromatograma. Um resultado importante no qual deve-se caber a interpretações. O cromatograma é a resposta da cromatografia e é apresentada através de um gráfico bidimensional onde é demonstrada a separação das substâncias que compõem a mistura. No exemplo demonstrado, tem-se 3 picos distintos localizados em tempos diferentes, onde o eixo Y tem-se a intensidade do sinal, neste caso em milivolts. Então, pode ser interpretada como a altura do pico correspondente à concentração do componente puro em uma mistura ideal. Interpretando assim que a concentração de B é bem maior que a de A e que a de A é levemente maior que a de C. No eixo X, é caracterizado como o tempo de retenção dos componentes da amostra, sendo esta medida de extrema importância, pois ao submeter uma amostra à cromatografia, os tempos de retenção das substâncias encontradas são comparados com os tempos de retenção de substâncias já conhecidas, podendo assim distinguir, além de quantitativamente, podemos ter qualitativamente sobre as substâncias encontradas na mistura. Então, temos assim, sobre a mistura, importantes parâmetros analíticos para suas aplicações. Temos importantes aplicações para a cromatografia de absorção. Sendo a principal delas o exame de urina de atletas. Nesse tipo de exame, a urina de um atleta é submetida à cromatografia de adsorção, onde as substâncias encontradas são comparadas aos metabólitos de medicamentos estimulantes e esteroides, para verificação se há a presença destes, pois na presença desses metabólitos inviabiliza a sua participação em competições. A cromatografia também é utilizada em exames de recém-nascidos, podendo detectar metabólitos nos quais indicam desordens genéticas. Também a cromatografia pode ser utilizada no tratamento de água, onde se facilita a detecção de hidrocarbonetos, entre outros produtos essenciais no controle de qualidade de água potável. Temos, assim, a apresentação do grupo 1, dos componentes Ana Carolina Ribeiro, Arthur de Paula Cardoso e Luana de Castro Barbosa. Muito obrigada. Em seguida, temos as referências utilizadas para a elaboração desse trabalho.